Estamos de volta conversando com a deputada federal Socorro Nery. Tem um assunto também que está sendo muito debatido. São tantos, tem o encontro do G20, tem tanta coisa para acontecer. Lá em Brasília ontem tivemos aí, né, aquela questão de um ato classificado como terrorista, né, em que uma pessoa tentou, inclusive, acessar o STF, soltar a bomba lá e acabou cometendo, né, tirando a própria vida com a bomba. Uma loucura, né? Um candidato, foi candidato a vereador pelo PL, essa coisa toda. Mas é a questão da regulamentação, da transparência das emendas e também do que o governo vai ser obrigado a fazer, contenção de gastos. Como é que a senhora está vendo esses dois assuntos? Nós estamos vivendo um momento muito tensionado, né? De fato, o que aconteceu ontem em Brasília, Esther, é muito grave, é muito grave. Muita preocupação. Muita preocupação. Eu estava naquele momento ainda na Câmara, nós estávamos em votação, na sequência é que eu fui para o aeroporto para vir para cá, mas veja, essa situação vai ser evidentemente, bem investigada, mas ela deixou no ar, de fato, um ato de terrorismo, porque não foi um suicídio tão somente, né? O que já seria muito grave, né? Levar alguém a um tensionamento político para chegar a esse extremo, né? De cometer suicídio. Mas houve uma tentativa ali de provocar, de fato, o caos, né? De matar outras pessoas, enfim. Então, isso está sendo investigado. Coisa de polícia, né? A gente vai aguardar. Mas chegou a um ponto da desinformação tão grave que a pessoa atribui a um poder ou a uma pessoa a encarnação do mal como reflexo de política. E não é o ódio evidente. O grande problema que nós estamos vivendo hoje no Brasil é desse ponto de vista da desinformação. Temos imagens aqui, né? Deputada, pode falar do que aconteceu. Que leva a isso mesmo, né? Leva a esse tensionamento extremo, né? Das pessoas passarem a personalizar as situações, né? Então, personaliza na figura de um ministro do STF e não na legislação que nós temos, né, que dá esse espaço, personaliza na figura, né, de parlamentares, e aí chega um ato desse que poderia sim ter sido muito mais grave, no sentido de abranger mais pessoas, de causar dano físico, já né, teve tantos morte, danos, né, causados à sociedade, a outras pessoas, né? Então é algo muito grave que eu espero que seja devidamente investigado, apurado, né? E que a gente busque usar esse fato para fazer essa grande reflexão que nós precisamos fazer no Brasil e essa virada de chave. Está na hora da gente parar com esse ódio desmedido, né? E a gente passar a pensar nas pautas que são convergentes, que nos unem. Que sofre tanto, que nos unem. Passa fome, Exatamente. Que precisa de tantos jovens Exatamente. aí, né, na violência, que precisam de socorro, de ajuda para sair desse mundo. Tem tanta Exatamente. coisa importante. Tem coisas que, de fato, podem mudar o país para melhor, né? E que a gente não está dando atenção devida para isso, porque está se ocupando desse ódio, dessa polarização extrema. A casa dividida não prospera, Jesus disse. Não prospera eu uma acho casa, que o país está dividido. Exatamente, está dividido. Fraturado, é uma fratura tão grave. E que parece que está difícil de resolver, né? Pai que não chega a extremos como esse, né? Eu vi um testemunho de um pai que deixou de falar com a filha porque ouviu uma mensagem e amou aquela mensagem política e de repente não entende que a filha pensa diferente e não quer falar mais com filha, com ninguém. E esse pai certamente diz que defende democracia. Exatamente. Né? Como assim defende democracia? Se não respeita o direito do outro de se expressar, de ter sua opinião, suas ideias, né? Então está faltando, na verdade, mais discernimento. A gente ler as coisas, ouvir, mas analisar, pensar a respeito delas, né? Para poder se posicionar. Então, Esther, eu espero que isso aí sirva, pelo menos, para que a gente veja a que extremo nós estamos chegando, né? É preciso ter mudança nisso. E aí, transparência das né? emendas. Eu quero chegar no corte de gás do governo e ainda tem uma pergunta da política local que eu quero lhe fazer. Voltando, né? O ministro Flávio Dino tem feito esse debate, né? Pautou esse debate, essa exigência de que as emendas parlamentares tenham transparência e rastreabilidade. A Câmara dos Deputados, essa semana, aprovou um projeto de lei, que também ontem foi aprovado pelo Senado com alterações. Volta para a Câmara, né? Vai voltar para a Câmara, mas há um entendimento de que, e o meu entendimento também é esse, de que
o projeto foi além do que se desejava, mas não atendeu à exigência do ministro Flávio Dino no que se refere à transparência e à Tem que ter rastreabilidade. transparência, E eu não sou é? absolutamente de acordo. Sim, a É senhora... recurso público, tem que ter transparência. Então, observe que as minhas emendas, eu estou sempre dizendo para onde elas estão sendo destinadas, com o que vão ser usadas, os objetos são muito bem definidos. Isso não, é recurso público, tem que ter transparência. A gente tem que ter possibilidade de rastrear esse recurso. Infelizmente, que é o que o Dino, né, o ministro infelizmente, Dino o que quer. a CGU tem identificado é que as prefeituras que receberam não estão conseguindo prestar conta, porque o dinheiro não tem como prestar conta mais, né? E foi completamente desvirtuado, mal aplicado. Esse desvirtuamento, quer dizer, esse mau uso do recurso, essa aplicação errada, é preciso ser investigada, né? E os responsáveis punidos, né? É por aí. Porque o que não dá é para você colocar todo mundo num bolo, como se todo parlamentar praticasse esse tipo de coisa, Não, como se todo prefeito... muito mais como se todo prefeito, exato, o governador, o secretário, né, praticasse desvio de recursos. Sim. É preciso estabelecer regras claras, isso tem que estar na lei, né, de forma muito clara, e tanto a consultoria do Senado quanto outras pessoas que entendem do assunto, né? E o meu próprio entendimento é de que esse projeto aprovado, ele não atende os requisitos da transparência e da rastreabilidade. É preciso, eu não sei se agora, quando voltar para a Câmara, se a Câmara vai poder ainda fazer, né? E se vai ter interesse, né, majoritariamente, né, dentre os parlamentares, deputados, interesse de mudar. Mas é necessário. Então eu já venho fazendo e espero A que sua siga, posição é muito né? clara sobre isso. Sobre o corte de gastos, a senhora acha que atinge o Congresso, as emendas que o governo vai ter que fazer? Nós não temos ainda clareza. Eu tenho lido entrevistas e artigos falando, né, os colunistas também econômicos, tratando desse tema do corte de gastos. Sabemos todos que é necessário ter corte de gastos. Eu só vou discordar de que esses cortes sejam em políticas públicas, né, em políticas sociais, naquelas que cheguem, né, a prejudicar o Bolsa Família, o seguro-desemprego, quer dizer, que cheguem a prejudicar as ações da política de saúde, de educação, de assistência social, que são fundamentais, não prejudicando essas políticas públicas. E penso que, infelizmente, né, por essa visão majoritária que a gente tem no Congresso, de extrema-direita, de empresários, né, de pessoas que estão ali muito mais para defender capital do que defender a população. Tenho muito receio em relação a isso. Mas eu espero que, da parte do governo, não vá para o Congresso um ajuste que vá prejudicar a população mais vulnerável. Deputado Socorro, vamos para o Acre. Está falando muito de Brasil, né? Vamos. Claro, a senhora é deputada federal. É a primeira entrevista que a senhora me dá depois da eleição deste ano, né? Sim. E a senhora teve participação efetiva, o seu partido está aí, o PP, 14 prefeituras, mais os aliados, mais o grande número de vereadores. Eu acompanhei nas redes sociais o seu trabalho, nas caminhadas, nas carreatas, nas campanhas, muito presente aí. O PP está aí. O que é que a senhora avalia dessa eleição aí? Eu saí dessa eleição muito feliz, sabe, Astério, com o resultado, né, que obtivemos. Eu participei das campanhas no interior. Aqui em Rio Branco eu participei de campanha de candidatos a vereadores, né? Tanto do PP quanto de outros partidos, amigos meus, né? E no interior foi muito bacana ver, né? E estar ali no dia a dia, acompanhando as campanhas, junto com os nossos candidatos a prefeitos, a vereadores, né? Sim. E o PP, de fato, saiu gigante, muito mais do que se esperava. Exatamente. E tenho, assim, que de reconhecer, sem falsa modéstia, que talvez aquele meu gesto, aquela minha forma de entender que o partido precisava ter candidato onde tinha condição de disputa. Sim. E levei isso muito a ferro e fogo. E apanhei muito por conta disso, né? Verdade. Mas isso está aí resultado. Tinha razão, está evidente. Razão, inclusive, numa entrevista que eu fiz com o Alisson Bistene, que ele reconheceu a importância da senhora na construção da chapa do PP, que fez 6 vereadores. 6 vereadores aqui em Rio Branco. 6 vereadores. Não é 3, é 3, acabou elegendo 6 e a senhora contribuiu para a formação Sim, naquele momento chapa, eu estava ali junto, né? E o secretário Abelson, a gente precisa fazer esse reconhecimento. Ele tem um olhar
olhar... Né, Aliás, muito... o Alisson falou da senhora e do Haber. Sim, ele tem um olhar, né, muito atento para identificar quem tem potencial, né, de eleição. E nós fizemos 6, quer dizer, e podíamos ter feito 7 se a gente tivesse se empenhado para colocar mais um pouco ali, né? O bacana é isso, interior 14 prefeitos, né? E 56, eu acredito, 56, 65? 65? 65, né? Vereadores do 67, PP, 65, né? Uma coisa assim, mas o que para mim, tem resultados meus, assim, mais próximos, né? Nós ganhamos, particularmente, eu estive presente na campanha de quase todos eles, né? Exceto presença na campanha lá de Marechal Thaumaturgo, que eu estava apoiando o meu amigo Itamar de Sá, que tinha me apoiado em 2022, por questão de gratidão, eu precisava estar com ele. Ali em Brasileia, né? Eu não tive condição de estar muito no dia a dia da campanha, de estar presente, mas nos demais municípios eu participei, eu tive junto. Tanto é que os prefeitos foram agora a Brasília e foram lá no meu gabinete, e almoçamos juntos. Há uma relação de carinho, inclusive, não só de aliança política, mas de carinho, sabe, Astério? Eu apoiei, Astério, 90 candidatos a vereadores do PP, né? E desses 90 candidatos, 32 foram eleitos. Isso a gente está com esse pessoal todo do interior. E agora eu tenho, assim, como tarefa, fazer a discussão das emendas parlamentares, envolvendo esses vereadores eleitos, envolvendo os prefeitos. Eu vou olhar muito no próximo ano para os municípios. Eu conheci a realidade dos municípios mais de perto, né? Então eu estou com um compromisso muito maior de fazer um apoio por meio de emendas parlamentares para os municípios. E além desses, aqui o nosso querido Padeiro, aqui do Bujari, que tem a vice, que é do PP. Sim, né? Já entrevistei ela aqui, já Exatamente. veio aqui, lá em Santa Rosa do Purus, o vice é do PP e eu também dei apoio ao Valdir Caxinauá, né, que é o vice. Então a gente tem também outros municípios que vai dar para trabalhar juntos, né? E eu estou bem animada com isso. Quero avançar no tempo, por isso que eu estou correndo um pouco, porque o tempo está na minha cabeça. 2026, a senhora aparece bem para o Senado, né? A senhora é deputada federal, pode ser candidata à reeleição, o seu nome também é falado, né? Não é que a senhora falou, é que é falado nas colunas de que também poderá compor de vice. Qual é o seu futuro? Eu acho assim que a gente tem tempo para fazer essa discussão, tem tempo, né? Tem tempo para amadurecer, tem tempo para conversar com os aliados. Ninguém é candidato sozinho ou de si mesmo, uma construção, né? Não é preciso ter uma construção. Hoje eu estou focada, né, no mandato, eu tenho que exercer esse mandato da melhor forma possível. Ele vai ser o resultado, a colheita, não é? E eu nem me perdoaria se eu não fizesse, né, todo o empenho necessário para que o mandato conseguisse, como está conseguindo, né, atender municípios, atender a população e buscar melhorar a vida das pessoas. E o tempo vai nos dizer qual é o caminho. Hoje o meu foco, Astério, é a reeleição. Eu penso que é um mandato hoje que a gente chama sempre de mandato do bem coletivo. É natural. Porque é um mandato que acolhe as demandas sociais, que busca dar voz a essas demandas, né, na Câmara dos Deputados, e que seria muito bom ter continuidade. Então, o meu foco é a reeleição. Evidentemente que se houver possibilidade, se houver alianças necessárias para um outro movimento, lá na frente, no momento certo, a gente vai avaliar. Certo. A vice-governadora Maílza, ela tem inclusive resistido às pressões, né, de que não deva sair candidata a governadora, mas ela já disse lá atrás, e ela não muda, né? Ela tem uma palavra reta ali. Ela pretende assumir o cargo se o governador se afastar para concorrer ao Senado, como ele já declarou que vai se afastar, e ela já disse, bom, qual é o caminho natural? Ser governadora, candidata à reeleição, e ela é do progressista. Como é que a senhora avalia? A senhora apoiaria ela? Como é que é essa posição? Eu falo já desde o ano passado, eu acredito, né, e a própria nossa vice-governadora reconhece isso, de que eu sou talvez a parlamentar, a pessoa com mandato, que começou a dizer lá no começo de 2023 que ao olhar para 2026 nós precisaríamos considerar o fato de que a nossa vice-governadora vai estar governadora, porque o governador vai se renunciar para ser candidata ao Senado, e que ela terá todo o direito de ser candidata ao governo.
Sim. E a nossa vice-governadora Maílza, ela tem se colocado como vice-governadora de uma forma muito correta, né? Ela é Muito, muito leal ao governador, muito, ela é muito leal ao muito. governo. Ela Ela é uma é de mulher muito compromisso. séria, muito decente, altiva. Ela tem uma palavra só, Tem uma né? integridade, né? Ela tem uma integridade, que você usou a palavra ela tem correta, uma ela tem uma integridade integridade muito forte. que eu penso, sabe, Astério, que será muito bom para o Acre viver esse momento de um governo em 2026, com a renúncia do governador Gladys para ser candidato ao Senado, ela assumindo, né, uma mulher com essa postura, com essa voz firme, né, assumir o governo, vai ser muito bom para o Acre. E é evidente que essa mulher vai ter condições de disputar o governo. E ela, por que ela não disputaria? Ela está num partido que tem 14 prefeitos eleitos, que tem aliados com Exatamente. Tem uma base na Assembleia Legislativa, tem uma de base deputados na Assembleia que estão com Legislativa. ela, na Quer Câmara dizer, Federal também. não tem por que essa mulher não ser candidata. Então, quando eu vejo um ou outro colunista, amigo nosso, né, dizer que ela ainda não se decidiu, ela já se decidiu. Está decidida, é isso que Ela eu já fico disse, olhando. parem de Ela já bobagem. disse, exatamente. Ela é candidata, ela será candidata, melhor dizendo, porque é futuro, né? Ela será candidata e ela tem todo o meu apoio, Astério. Eu sou assim, muito defensora da participação de mulheres na política. Sim, eu ia lhe perguntar sobre isso. Sou O Acre está muito. preparado, né? Sou muito defensora disso. E vejo, não apoiaria, se eu não percebesse que se tratava de uma mulher com o perfil para o cargo, mas se trata de uma mulher com perfil para o cargo. Ela tem o perfil adequado, né? Então a Maílza vai ser candidata ao governo, todos nós do PP temos inclusive essa obrigação moral, né? Porque ela é muito leal ao partido, inclusive. Ela esteve em todas as campanhas praticamente do partido, ela foi em todos os palanques praticamente, ela deu apoio a todos. Quer dizer, então o partido tem essa obrigação moral de apoiá-la. Mas muito mais do que a obrigação moral, eu percebi agora, inclusive conversando com os prefeitos que estiveram em Brasília, Astério, que eles compram essa ideia com muita facilidade. Eles defendem já o nome da Maílza. Já defendem o nome da Maílza. Quer dizer, ela não fala, mas falam por ela, né? É uma candidatura, ela nasce assim, né? Nasce assim. Eles, os prefeitos, já defendem, porque ela é uma mulher que os recebe de uma forma muito digna, né? Que ouve os pleitos, que encaminha da forma que ela pode, na condição de vice, que ajuda da forma como ela pode, mas que escuta, que acolhe, né, as reivindicações. Eles se sentem muito representados. Foi essa visão que eu tive, inclusive, desse momento que eu tive com os prefeitos em Brasília, né, semana passada. Então, Astério, teremos outros candidatos? Certamente teremos, as pessoas têm o direito de ser candidatas, cada partido tem o direito de indicar o seu candidato, A eleição mas ela se dá é em do 2 PP. turnos, né? Ela é do PP. Ela é do PP. Está no governo, vai ser governadora. O PP tem todo o direito de ter a sua candidata e essa candidata, naturalmente, é ela. A vez é dela. Eu serei absolutamente defensora disso em todos os momentos. A senhora tem tido umas posturas assim com muita clareza, né? Chegaram a comentar que a senhora não estava bem com o governador Gladson Cameli e tal. Isso, aí apareciam umas fotos abraçadas e não tem nada a ver, né? Na verdade, assim, Astério, nós tivemos, né, problemas naquele momento em que eu discordei do partido ser vice na capital, quando o partido tinha condição de ter candidatura própria a prefeito de Rio Branco. Me coloquei, inclusive, à disposição do partido para ser essa candidata. As pesquisas mostravam que nós tínhamos chance, sim, de ter uma candidatura competitiva. E ali, de fato, a gente não dialogou direito, a gente teve dificuldades. Mas o que é natural também, um processo político. Tivemos dificuldades, não tenho como, né, hoje não assumir isso. A gente teve dificuldade, sim. Mas a gente tem um carinho pelo outro que é muito grande, sabe? Que é muito grande. Foi construído no trabalho, no período da pandemia, quando eu estava na prefeitura e ele, né, governador. Não é uma relação qualquer, é uma relação construída no trabalho. Num momento de grande dificuldade, em que a gente se apoiou e conduziu o Estado, e aqui a capital, no meu caso, da melhor forma possível, né? Então a gente se alinhou, quer dizer, a gente já está
Ele é o seu candidato ao Senado. O governador Gladys, eu faço parte, daí eu acho que assim, eu fiquei mais chateada com a situação toda, porque na política a gente tem que fazer parte de grupos, não é? Tem Sim. como você ser sozinho Não, né, não no tem. mundo. Não tem jeito, né? Não tem, exatamente. Eu me sinto fazendo parte do grupo do governador Gladson Cameli. Sim. Pela relação, quem me trouxe para o PP foi Foi Gladson ele. Cameli. Sim. Né? Quem me apoiou em 2020 foi Gladson Cameli. Sim. De modo que eu me sinto fazendo parte do governo Gladson Cameli. Quem será meu candidato ao Senado? Eu não sei se eu serei candidato ou não ao Senado. Não é? O PP terá direito a indicar 2 candidatos. E por que não? E por que não indicar 2? Sim. Essa é uma discussão que cabe somente ao partido fazer. Sim, e lá no claro. momento adequado. Né? Sim. Agora, o que eu sei de pronto é que um candidato meu ao Senado é o governador Gladson Cameli. Está resolvido. Está resolvido. Deputada Socorro, muito obrigado pela sua vinda. Sucesso, parabéns pelo trabalho e pelos posicionamentos em Brasília. A gente tem acompanhado pelas redes sociais. Obrigada, meu amigo. Muito obrigada. Gente, ficamos por aqui desejando a todos vocês um excelente final de semana. Mas antes tem um intervalo, porque daqui a pouco eu converso com a nutricionista. Nós vamos falar aqui sobre os prematuros que estão nascendo no Acre e que o Acre está no ranking brasileiro de nascimento de prematuro, algo que nos preocupa muito. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, eu volto.